Senhor, jovens e adolescentes da Almadense. Estamos aqui para dar conclusão então no livro de Marcos, que é o livro que a gente está lendo nessa semana, a pedido do Lucas. Estamos aqui para falar um pouco sobre este livro que é muito bonito, fala sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Peço desculpas até se a gente não souber falar, porque tem muitas pessoas no grupo que são pregadores, que entendem mais que a gente, mas é um livro que nos inspira coragem, e nós não podemos nos calar em falar do amor de Cristo, Então a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Em modo bem singelo, vou falar do capítulo 15, que fala da parte da crucificação, da parte do julgamento, e da crucificação de Jesus Cristo. Ao amanhecer, os principados ali, os sacerdotes e anciões, eles entregam Jesus Cristo a Pilatos. Pilatos, ele era um centurião, um governador, que estava sob o comando do povo romano. E ao começar o julgamento de Jesus Cristo, Pilatos ele faz alguns questionamentos, algumas perguntas a Jesus, e Jesus não nega e nem confirma nenhuma das acusações. Mas a principal acusação que Pilatos colocava a Jesus era ele auto-se-denominar rei dos judeus. Só que como Jesus não confirmou nem negou, apenas falava quem diz é tu, falava isso a Pilatos, Pilatos se admirou com aquilo. Mas Pilatos já estava induzido pelos anciões e sacerdotes, e para tentar se tirar um pouco a culpa de cima dele, ele se fez um pouco de covarde, porque ele aceitou o que os anciões estavam fazendo, e ele colocou a Jesus ser julgado junto com Barrabás. Barrabás ele era um criminoso político, assassino, que tanto naquela época como hoje é uma pessoa que não poderia estar solto na sociedade. Mas Jesus Cristo foi julgado junto a Barrabás. E Pilatos deixou o povo escolher. E o povo gritava: solte em Barrabás. E ao soltar em Barrabás, Jesus Cristo foi condenado. E Pilatos também deixou o povo escolher o que devia ser feito com Jesus. E o povo, aquele que admirava, que seguia Jesus Cristo antes, condenou a crucificação. A crucificação de Jesus Cristo deu início. Pilatos Jesus Cristo foi entregue aos soldados por Pilatos, onde começou a humilhação de nosso Jesus. Eles humilharam ao ponto de vestirem nosso Jesus Cristo com uma veste púrpura, botarem uma coroa de espinhos nele e fazer uma encenação de como se tivesse feito uma coroação de um rei. Se ajoelhavam diante dele, batiam nele com um caniço, cuspiram nele e gritavam salve ó rei dos judeus. Após ter feito toda aquela humilhação com Jesus Cristo, eles vestiram de novo nosso Jesus com a veste que ele tinha e levaram Jesus a Gólgota, a caveira. E ali se deu início à crucificação de Jesus. Quando começou a crucificação de Jesus, tudo aquilo ali que aconteceu foi por inveja, dos escribas, dos anciões, porque eles estavam com inveja, medo ao mesmo tempo de Jesus, porque Jesus pregava o amor, pregava a palavra, o amor de Deus, e aquilo ali não estava exatamente como os anciões estavam fazendo. E eles, com inveja, fizeram tudo isso a Jesus. E se deu início à crucificação. Rasgaram as vestes de Jesus e colocaram ele na cruz. Jesus estando na cruz, eles tentaram dar mirra para ele. A mirra na época era como se fosse um sedativo, Era uma bebida junto com vinho para sedar, para a pessoa não sentir a dor, a angústia, mas Jesus negou. Jesus na cruz, ele chegou ao ponto de dor que ele estava, ele clamou: Deus meu, por que me desamparas? E o povo que estava ali
viu e gritava, ele chama por Elias, que é nosso Deus. Ali daí eles pegaram e começaram a molhar panos em vinagre e colocar na boca de Jesus. E Jesus, com aquela angústia que estava, deu um brado, gritou, e naquele instante, que foi na 9ª hora, o templo se rachou de cima, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que era uma intercessão dos céus, que era Deus tomando alguma atitude. Só que ali o centurião viu e reconheceu que Jesus era filho de Deus. Que era filho de Deus. E foi feita a crucificação. Na crucificação de Jesus estavam, tanto à sua direita, à sua esquerda, 2 escarnecedores, como estava na escritura de Isaías. Já estava, tudo que estava acontecendo já estava na escritura de Isaías, do profeta Isaías. O que eu pergunto, né, que nem a gente comentou, a gente está fazendo um modo bem singelo, porque a gente não somos pregadores, mas estamos tentando passar sobre o livro de Marcos, capítulo 15, 16. Tudo isso que Jesus passou, tudo isso que foi feito a Jesus, qual homem que se não tivesse já com o propósito de Deus, fiel a Deus, tudo, qual homem ia negar ou não ia reconhecer os crimes para não passar por tudo isso? E Jesus se manteve fiel, se manteve firme e o temor por Deus, e ele fez se cumprir os planos de Deus. Como eu falei antes, é um livro de coragem, né? E Jesus sabia do propósito dele, né, aqui na Terra, sabia o que ele ia passar, né? E mesmo assim ele não se acovardou disso, né? E Deus, ele tem um amor que não se mensura, né? A gente, como, né, todo mundo sabe, a vida da gente é notória e pública sempre. Eu estive fora dos caminhos do Senhor e pela misericórdia dele, ele me resgatou de novo. E isso nos mostra o amor dele por nós, né? Porque a gente estava no mundo, a gente, né, estava lá perdido, enfim, fazendo as coisas que o mundo nos oferece. E mesmo assim, Deus, ele deu uma segunda chance, né? Então, esse amor dele é maravilhoso, o amor dele é incomparável a qualquer outro amor, né? A Bíblia mesmo nos fala que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus não nos abandona. E mesmo com tudo isso, Deus, ele deu o seu único filho para que morresse por nós, né? Para que a gente tivesse a salvação eterna, para que a gente fosse corajoso como Jesus, porque às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente não se entristece, a gente já desiste de tudo aquilo, né, que a gente vem lutando. Daí no meio do caminho dá qualquer aflição, dá qualquer problema, né, como deu para Jesus foi a crucificação, foi a morte, foi a dor, foi tudo isso. E se para nós, e se hoje nós vivêssemos naquele tempo, e se a gente desistisse de tudo, né, a gente não teria o ministério lindo de Jesus, a gente não teria lá no final a vitória que Jesus teve, né, da ressurreição, de voltar de um dia voltar nos buscar, né, porque foi morte, foi a dor, né, foi toda a situação, a vergonha que Jesus passou, mas ele sabia do propósito final de toda essa batalha. E será que a gente sabe do propósito final? Será que a gente tem convicção, né, desse propósito? Porque às vezes tem tantas pessoas que desistem no meio do caminho, como um dia eu desisti, né? E às vezes aqui em casa a gente comenta assim, a desistência faz a gente voltar lá no começo de tudo, né? E a gente teve que voltar lá no começo, a gente já poderia estar com muito mais vitórias, né, em Cristo Jesus, e a gente teve que voltar por desistência. E tem no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o mandamento que Jesus nos deixa, né? Ele sofreu, pela misericórdia de Deus, ele ressuscitou e um dia vai nos buscar, só que ele deixou esse mandamento pra gente levar o evangelho, pra gente levar esse amor, né, que não tem medidas, é um amor que não tem medidas, que nos escolhe, que nos limpa, que nos trata, que nos lapida a nossa vida, e às vezes a gente não faz o mínimo,
que deveria fazer. Esse livro é maravilhoso, é um livro de coragem, né, para nós, principalmente jovens e adolescentes, que estamos aí, às vezes, perdidos com coisas na cabeça, estudo ou trabalho, ou até mesmo desemprego, né, que para nós jovens é bem complicado. A gente quer adquirir as coisas e a gente não consegue pelo desemprego, né, a questão mundial que tá. E é um livro que nos mostra que a gente não pode desistir, né? Mesmo que às vezes a gente saiba que vai passar por lutas, vai passar por algumas barreiras, a gente nunca pode desistir. Foi o que Jesus fez. Nunca desistiu do propósito de Deus com a vida dele. Porque ele poderia falar, olha Deus, eu não quero. Às vezes a gente fala pro nosso pastor, pro nosso líder, eu não quero mais, eu não quero fazer, ou é ruim, é difícil. E a gente acaba perdendo, né, a maravilha final. E nós temos que ser corajosos como Jesus, principalmente neste dia, né, nesses momentos que estamos vivendo. Corajosos e não desistir da cruz. Mas a cruz foi doloroso, mas no final vem a vida eterna, no final vem o galardão, né, o que a gente tem que buscar é a vida eterna, né, e o resto vem, o resto Jesus abençoa, o resto Jesus nos concede, né, e principalmente o amor de Deus, assim, com as nossas vidas é algo, assim, tremendo, sabe, irmãos, porque Deus, ele não olha nossos defeitos, né, às vezes a gente não tem nada e vem um acusador e nos acusa, e às vezes a gente quer se entristecer, mas Deus não vai, que lá no final vai ter uma bênção para ti, vai ter o teu galardão, vai ter a vida eterna, né? Então essas palavras que a gente tem para deixar para vocês, que tenham coragem como Jesus, né? Que não deixou em nenhum momento se abalar com tudo isso, né? Que perseverou, né? Que a gente tem que perseverar nos dias de hoje, né, irmãos? E a gente quer deixar aqui também um feliz Dia dos Pais para todos os papais do grupo, né, e dizer para vocês que continuem orando, que guiem seus filhos no caminho, né, no caminho de Cristo, né, que eles tenham um amor de Cristo, né, a gente tem que passar isso para as crianças, né, e os pais são o cabeça da casa. Então eu quero desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe.